Quanto mais silencioso você fica, mais você consegue ouvir. Quando você fica em silêncio, eles não ouvem nada. Eles ouvem tudo. Seu silêncio não é um espaço vazio. É um lembrete alto de que sua energia não está mais disponível. É um espelho. E, meus amigos, a maioria das pessoas não suporta olhar para ele. Eles achavam que sua voz era garantida, sua presença era previsível. Eles achavam que podiam empurrá-lo, puxá-lo, brincar com seu tempo e suas emoções. E você ainda estaria lá. Mas agora você ficou em silêncio, e deixe-me dizer que esse silêncio não é fraqueza, é estratégia. É onde o jogo vira, é onde o poder muda de lado. Quando você para de falar, eles começam a ouvir o eco de tudo o que davam como certo. Se você já sentiu que suas palavras estavam sendo ignoradas, se sua atenção era tratada como uma obrigação em vez de um presente, então isso é para você. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma sala cheia de gente. A música está alta, todo mundo está falando, gritando, rindo e então, bum, a energia acaba. Sem luz, sem som, só silêncio. O que acontece? Todo mundo congela. As pessoas começam a olhar em volta. Esse silêncio domina a sala, não os barulhentos. Esse é você agora. Você era a música de fundo, a batida constante à qual eles se acostumaram. Mas quando você para, o silêncio fica mais alto do que todo o barulho que eles antes ignoravam. Veja, nos alimentaram com essa mentira de que, se você se importa, precisa continuar aparecendo, que se você ficar quieto, eles vão te esquecer. Não, não é assim que a presença real funciona. A presença real permanece no silêncio. Ela se fortalece na sua ausência. Mas a maioria das pessoas não acredita nisso, porque são viciadas em reação. Buscam conclusão, clareza, uma palavra final. Mas deixa eu te contar uma verdade. Nem toda porta merece ser batida novamente. Às vezes, a mensagem mais poderosa é aquela que não foi enviada. Deixa eu te mostrar outra citação, essa de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. É disso que se trata. Não punir ninguém, não jogar jogos. Trata-se de recuperar o que é seu, sua energia emocional, sua paz, seu foco. Porque, pessoal, quando você para de falar, eles começam a fazer algo que não esperavam. Eles começam a ouvir não apenas o que você disse, mas o que ignoraram, os espaços que antes preenchiam com suposições. É aí que a mente deles começa a ficar agitada, fazendo perguntas como: eu fui longe demais? Por que ele não entrou em contato? O que ele está pensando agora? E essa curiosidade, isso se transforma em caos. E vamos ser realistas por um segundo. Às vezes, eles nem sentem sua falta. Eles sentem falta do controle, sentem falta da reação, sentem falta de saber que poderiam fazer você responder. Seu silêncio remove esse acesso. Ele diz: você não pode mais me provocar. Isso os deixa assustados. É aí que a história na cabeça deles começa a mudar. É aí que eles passam de se sentir no controle para ficarem cheios de dúvidas. Mas não quebre seu silêncio só para acalmar a tempestade deles. Deixe-os lidar com isso. Deixe-os sentir como é não conseguir entender. Você prevê que usa sua presença para regular as emoções deles. Isso não é crueldade, é clareza. E clareza é rara. A maioria das pessoas nunca consegue isso, porque está ocupada demais preenchendo cada pausa com barulho. Então, aqui vai um lembrete, meu amigo. Você não precisa perseguir, não precisa explicar, não precisa ser barulhento para ser inesquecível. Você só precisa ficar quieto. A quietude é mais alta do que o desespero. A quietude é poder. A quietude é como você passa de disponível para valioso. Agora, quero que você escreva isso nos comentários agora mesmo. Silêncio é força. Diga isso, assuma isso, mostre ao mundo.
Você não tem medo do silêncio. Você é a calma. Você é o controle. Você é o comando. E se isso te tocou onde precisava, clique no botão curtir, com intenção e inscreva-se, porque estamos apenas começando. Fique comigo. Número 1. Eles procuram por ecos de você. A ausência é para o amor, o que o vento é para o fogo. Ela extingue o pequeno, inflama o grande. Segundo, quando você fica em silêncio, algo estranho acontece. Você não simplesmente desaparece das mensagens deles. Você começa a ecoar na mente deles, mais alto, mais claro, mais forte do que nunca. Esse silêncio não é um espaço vazio, é um espelho que eles não pediram. E, de repente, eles começam a procurar, a olhar, a pesquisar, não por outra pessoa, não, ainda não. Eles começam a procurar por você, em outras pessoas, em suas memórias, em seus feeds, em seus sonhos. Mas você não está lá como costumava estar. E essa lacuna se torna insuportável. Meus amigos, imaginem entrar em uma sala onde sempre havia alguém. O mesmo café na mesa, o mesmo cheiro no ar, a mesma cadeira vazia. Mas dessa vez, sem passos, sem voz, apenas o zumbido da ausência. É isso que o seu silêncio se torna. Um fantasma que eles não podem tocar, mas não conseguem deixar de sentir. É como se o subconsciente deles se transformasse em um sonar, emitindo sinais para o mundo, na esperança de ouvir algo em resposta. Mas não há resposta. Apenas a fria constatação de que a energia que costumavam sentir não está mais ao seu redor. E isso os assusta. Agora é que a coisa fica séria. Eles podem nem entender isso no começo. Eles pensam: por que estou verificando a página deles de novo? Por que sonhei com eles ontem à noite? Por que essa música de repente soa diferente? Eles ainda não percebem. É porque o seu silêncio tem volume. É porque eles estavam tão acostumados com a sua presença que agora, sem ela, tudo parece mais alto. O mundo parece mais vazio. Eles procuram sinais em coisas que nunca significaram nada antes. Uma postagem que você curtiu semanas atrás. Uma foto de alguém que se parece vagamente com você. Uma voz que soa semelhante em um vídeo. E a mente deles se agarra a isso como um tronco em uma enchente. Isso acontece não porque eles são fracos, mas porque tinham certeza. Eles achavam que tinham tempo, achavam que tinham acesso. E agora essa certeza se foi. É isso que o silêncio faz. Ele rouba o conforto e o substitui pela curiosidade. Mas sejamos honestos, pessoal. A maioria das pessoas não quer curiosidade. Elas querem controle. E quando perdem isso, quando você não responde, não reage, não lhes dá nenhum pingo de atenção, é aí que o pânico se instala. Nem sempre alto, nem sempre óbvio, mas profundo, sutil, um pânico crescente. E aqui está a reviravolta. Eles não vão demonstrar isso. Elas não vão te mandar mensagem ainda, não vão ligar. Vão tentar ficar calmas, agir como se não estivessem incomodadas. Mas, por trás da máscara, elas estão conferindo suas histórias em silêncio, lendo suas legendas com muita atenção, observando com quem você está, de quem você gosta, o que você está fazendo. Não porque eles querem se reconectar ainda, mas porque querem saber se ainda são importantes. Eles estão vasculhando o silêncio em busca de provas de que ainda existem na sua mente, da mesma forma que você ecoa na deles. Mas aqui está a mentira. Eles começam a dizer a si mesmos para sobreviver ao silêncio: você está apenas brincando. Você vai voltar eventualmente. Eles estão apenas tentando me fazer sentir saudades deles. Eles minimizam o seu silêncio para proteger o ego deles. Por que encarar a verdade de que talvez você tenha realmente ido embora? Que talvez desta vez você tenha se afastado não para obter uma reação, mas para redefinir toda a sua vida? É assustador. É uma verdade com a qual eles não conseguem lidar.
Então, eles a reescrevem. Marco Aurélio disse: Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Essa é a visão estoica. Você não está controlando a resposta deles. Você está apenas controlando sua reação. Seu silêncio não é vingança. É um retorno ao poder. É a remoção de sua energia de lugares onde ela era dada como certa. E no momento em que você mantém essa linha, você se torna um reflexo do qual eles não podem fugir. Mas vamos falar sobre você agora. Por que isso é tão difícil para alguns de vocês? Por que vocês sentem a necessidade de verificar se eles estão observando, para ver se perceberam seu silêncio? Porque parte de vocês ainda quer esse eco. Vocês querem a confirmação de que eles sentem sua falta, que vocês eram importantes, que se afastar significou algo. Isso é normal, é humano. Mas, pessoal, essa também é a armadilha. No momento em que vocês começam a procurar sinais novamente, perdem o dom do silêncio. O silêncio não é apenas algo que você faz, é algo que você se torna. É um estado de liberdade emocional. E quando você o mantém, não o encena. É aí que a verdadeira mudança começa. É aí que você deixa de ser aquele que espera ser lembrado e começa a se tornar aquele que é inesquecível. E sim, alguns de vocês vão se sentir culpados, tipo, estou sendo cruel? Estou sendo frio? Mas deixe-me perguntar uma coisa direta. Eles estavam pensando nisso quando sumiram, quando te deram falsas esperanças, quando empurraram, puxaram e testaram seus limites, sabendo que você ainda voltaria todas as vezes? Exatamente isso. O silêncio não é punição, é proteção, é preservação, é poder. Vamos quebrar mais uma mentira enquanto estamos aqui. A mentira que diz que silêncio é igual a fraqueza. Não, o silêncio não é fraqueza. Fraqueza é explicar demais. Fraqueza é correr atrás de ser mal interpretado. Fraqueza é tentar provar seu valor para alguém que já mostrou que não consegue ver isso. Mas o silêncio é a tempestade que eles nunca viram chegando. É o momento em que você deixa de ser um personagem na história deles e se torna o autor da sua própria história. Então, deixa eu te perguntar isso, e seja honesto com você mesmo. Você já ficou em silêncio e depois o quebrou muito cedo, só para ver se eles perceberam, só para ver se eles se importavam, só para ouvir uma resposta que nunca te satisfez? De qualquer forma, se você já fez isso, escreva nos comentários agora mesmo. Eu quebrei o silêncio. Diga, assuma, cure-se. Porque desta vez você está segurando. Desta vez, você não está procurando ecos. Você é o eco. Você é a presença. Eles não podem replicar a energia. Eles não podem substituir o capítulo. Eles não podem reescrever. Você não está perseguindo, você não está verificando, você não está atuando. Você está simplesmente sendo. E em um mundo viciado em ruído, esse silêncio se torna sua marca registrada. Então escreva. Diga em voz alta. Mostre ao mundo. Eu sou o eco. 4 palavras. Uma nova perspectiva. E se você está comigo, se isso te tocou onde precisava, curta agora mesmo. Curta. Inscreva-se e fique comigo. O que vai acontecer a seguir vai mostrar o quão alto seu silêncio pode ser. Número 2. Eles analisam demais suas últimas palavras. Às vezes, o silêncio é o grito mais alto. No momento em que sua energia muda, no momento em que suas mensagens param de aparecer. A mente deles não fica em silêncio. Ela começa a gritar, mas não externamente. Não, ainda não. Esse grito fica dentro, repetindo uma coisa várias vezes. A última coisa que eles disseram para você, aquela mensagem final, aquele último olhar, aquele emoji sem entusiasmo ou resposta seca, aquele frio cá. De repente, isso se torna tudo. Eles analisam demais, meus amigos. Eles estudam isso como um texto sagrado.
não porque sentem sua falta ainda, mas porque seu silêncio os fez perceber que talvez aquele tenha sido o momento em que eles perderam você. E esse pensamento gira rapidamente. Imagine isso. Você já saiu de um cômodo pensando que trancou a porta, mas horas depois começa a duvidar de si mesmo. Você repete a imagem em sua mente. Você começa a criar uma versão do momento que parece confusa. Você girou a chave? Você ouviu o clique? Ou você simplesmente presumiu? É assim que eles começam a se sentir sobre sua última interação? No começo, eles não pensaram duas vezes, mas agora, no silêncio, cada palavra ecoa, cada emoji se torna uma pista, cada pausa na conversa se torna um sinal, um aviso, uma lembrança. Pessoal, eles vão voltar ao seu chat, reler, reviver, repensar o que disseram e o que você não disse. E quanto mais você fica em silêncio, mais os pensamentos deles se transformam em perguntas. Eu pareci muito frio? Eu forcei demais? Eu demorei demais para responder? Fui muito breve? Muito seco? Eu os afastei? Eles estão bravos comigo? Eles desistiram? É assim que a curiosidade se transforma em caos rapidamente. E uma vez que eles começam a pensar demais, não conseguem mais parar. Porque você não apenas ficou em silêncio, você os deixou sozinhos. E sejamos realistas, a maioria das pessoas não sabe como lidar com sua própria culpa, seu próprio medo, sua própria responsabilidade. Então, elas procuram uma maneira de evitar isso. Elas analisam a última coisa que disseram, como se estivessem resolvendo um mistério. Mas a verdade é que elas nunca esperavam perder sua energia. Elas achavam que você sempre estaria lá. Elas achavam que poderiam enviar respostas secas, sumir por horas, ignorar seus esforços e ainda assim mantê-lo em sua órbita. Seu silêncio quebra essa ilusão. Ele diz a elas: você não é garantido. E essa percepção é dolorosa. Mas aqui está a parte louca. Elas não vão contar isso a ninguém. Eles não vão admitir que estão em uma espiral. Eles vão agir como se não estivessem incomodados. Vão postar algo aleatório, vão rir mais alto com os amigos. Mas, nos bastidores, vão se perguntar se aquela última cena foi realmente a última. Eles vão tentar reverter, manipular o momento em que perderam o controle emocional. E o que as pessoas fazem quando sentem essa perda? Entram em pânico. Ou ficam quietas ou começam a fazer barulho, nem sempre diretamente, nem com você, mas ao seu redor. Podem postar algo vago, uma música, uma letra, um meme, uma piada engraçada que por acaso reflete algo que vocês dois compartilharam um dia. Não é aleatório, não é fofo, não é arte, é ansiedade envolta em estética. É a culpa delas, disfarçada de ironia. Elas querem que você responda não apenas à postagem, mas ao fato de que ainda existem na sua cabeça, de que você ainda é afetado, de que elas não perderam o acesso a você. Mas no momento em que você fica calado, calmo, é quando o cérebro delas começa a reproduzir os destaques de tudo o que fizeram de errado. E sim, elas vão tentar distorcer isso. Eles vão começar a contar uma nova história para si mesmos. Você é muito sensível. Você está jogando. Você está fazendo isso para puni-los. Mas isso não é verdade. É projeção. É o ego tentando se proteger da realidade que talvez, apenas talvez, eles tenham estragado a única pessoa que realmente trouxe paz ao caos deles. E agora, eles estão sozinhos com o eco de suas próprias palavras. É aí que seu poder se intensifica, porque você não precisa reagir. Você não precisa corrigir a versão deles da história. Você não precisa dizer a eles que foram rudes, descuidados, frios. O silêncio já disse isso mais alto do que qualquer mensagem que você poderia enviar. E quanto mais tempo você fica, mais pesadas se tornam as últimas palavras deles. Agora, eu sei que alguns de vocês podem ficar tentados a quebrar o silêncio, a entrar em contato, a apenas dizer oi.
Mas perguntem a si mesmos: é realmente deles que vocês sentem falta? Ou é o encerramento que eles nunca deram a vocês? Porque, se for a segunda opção, deixem para lá. Algumas pessoas nunca vão te dar clareza. Elas só vão te dar confusão e chamar isso de comunicação. Mas você não está mais aceitando essa bagunça. Você não é uma máquina de respostas. Você não é uma equipe de resgate para alguém que não conseguiu digitar uma frase completa quando você mais precisava. Vamos trazer a sabedoria. Epicteto disse: primeiro, diga a si mesmo o que você seria, e então, faça o que você tem que fazer. Então, quem você é agora? Alguém que espera por respostas sem entusiasmo ou alguém que usa o silêncio como um limite, não como uma arma? Porque o silêncio, quando enraizado na verdade, não no ego, é poderoso. Ele força o mundo ao seu redor a responder sem que você levante um dedo. Então, eu te pergunto agora: você já releu uma mensagem de alguém se perguntando se você foi o motivo pelo qual a pessoa parou de falar, se perguntando se deveria ter falado mais, feito mais, estado mais disponível? Se sim, deixe isso nos comentários. Eu senti a mudança. Diga, assuma, mostre-se, porque aquele momento, aquela mudança de energia, é o que eles estão sentindo agora. Eles estão na mesma situação, com as mesmas perguntas, a mesma tempestade. Só que agora, você é quem controla o clima. Fique focado, não quebre o quadro, não dilua seu silêncio só porque outra pessoa não sabe como lidar com ele. O próximo passo está chegando e vai revelar mais do que qualquer conversa, por mensagem, jamais poderia. Fique comigo. Número 3. Eles começam a perguntar sobre você a amigos em comum. Quando não conseguem falar com você, eles procuram pessoas próximas a você. Nem sempre vão diretamente a você. Não. Isso significaria vulnerabilidade. Significaria risco. Significaria admitir. Eles sentem sua ausência. Então, em vez disso, procuram uma brecha, uma porta lateral, um caminho sutil de volta à sua órbita. E é aí que acontece. Eles começam a perguntar sobre você a amigos em comum, discretamente, casualmente, disfarçando como curiosidade. Mas por baixo da superfície é desespero envolto, em estratégia. Geralmente soa assim: ei, você falou com ele ultimamente ou ele tem estado calado? Talvez até: ele está bem? Como se estivessem apenas sendo atenciosos. Mas, pessoal, não se enganem. Isso não é preocupação, não é carinho. Isso é coleta de informações. Eles estão coletando dados porque seu silêncio não passou despercebido. Isso os deixou inquietos. E agora eles querem saber: você realmente se foi ou está apenas fora de alcance? Imagine-se do lado de fora de uma porta trancada, pela qual você costumava passar livremente. Você balança a maçaneta. Nada. Você bate. Ainda nada. Então, o que você faz? Você espia pelas janelas, pergunta aos vizinhos, procura sinais de vida. É exatamente isso que eles estão fazendo agora. Você já foi emocionalmente acessível. Agora, você é um ponto de interrogação, um espaço em branco. E as pessoas não gostam de espaços em branco. Elas ficam ansiosas para preenchê-los com alguma coisa, qualquer coisa. Então elas procuram, mas não você. Ainda não. Agora é aqui que fica interessante. Eles nunca vão admitir isso na sua cara, porque perguntar diretamente significaria passar o controle para você. Significaria dizer: eu me importo. Significaria expor o fato de que eles estão sentindo algo. Arrependimento, confusão, perda. E isso é demais para alguém que antes era o centro das atenções. Então, eles falam ao seu redor, esperando que a notícia chegue até você, esperando que seu amigo mencione isso, esperando que isso te mexa o suficiente para entrar em contato, para quebrar o silêncio, para facilitar a reconexão sem admitir que se importavam desde o início. Mas sua função é não recuar, não alimentar o ciclo,
Deixe que eles perguntem. Deixe que eles se perguntem. Deixe o silêncio ecoar tão alto que force a reflexão em vez da reação. Você não é mais um livro aberto. Você não é uma resposta ambulante. Você é um enigma agora. E esse enigma só é resolvido por aqueles que conquistaram o direito de te entender. E sejamos honestos, essa tática nem sempre é inocente. Às vezes é calculada. Eles sabem que seus amigos em comum conversam. Eles sabem que isso vai chegar aos seus ouvidos. Eles querem que isso aconteça. Eles querem que você saiba que perguntaram por você. Assim, você vai pensar que talvez eles se importem. Talvez eu deva entrar em contato. Essa é a isca, a armadilha emocional. E se você cair nessa, se você interpretar isso como um sinal verde para se envolver novamente, você quebra o equilíbrio. Você mostra a eles que basta um pouco de curiosidade indireta para te trazer de volta. Não faça isso. Não se mexa. Não facilite para alguém que te deixou ir sem lutar. Você não é uma pergunta que eles podem passar adiante. Você é um limite agora. E toda vez que você mantém essa linha, você lembra a eles. O acesso é conquistado, não assumido. Vamos colocar uma verdade estoica aqui. Marco Aurélio disse: a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Se seus pensamentos ainda são moldados pela curiosidade deles, pelas migalhas que deixam, pelos sussurros através dos amigos, você ainda está deixando que eles pintem sua obra. Recupere-a. Recuse-se a ser pintado com o mesmo pincel. Você é quem segura a paleta. Agora você decide quem pode tocar a tela. E aqui está outra camada. Eles podem até tentar fazer você parecer distante, como se fosse você quem fosse frio. Ele simplesmente desapareceu. Mudou. Está estranho. Todas essas narrativas foram criadas não para descrever você, mas para desviar a atenção do que eles sentem, porque a verdade é que eles não esperavam que você ficasse longe. Eles achavam que o silêncio seria temporário. Achavam que você iria ceder. Mas, em vez disso, você evoluiu, e isso os deixa desconfortáveis. Então, agora, seu silêncio está sendo discutido em salas nas quais você nem está. Seu nome está em conversas que você não iniciou. Esse é o tipo de poder que sua presença lhes dava antes, e o tipo de poder que sua ausência agora detém. E alguns de vocês podem se perguntar: devo dizer algo para esclarecer isso? Não, deixe-os falar. Deixe-os especular. Deixe-os preencher o silêncio com suas próprias perguntas, porque a verdade sempre se revela. E você? Você não está mais aqui para explicar. Você está aqui para exemplificar. Vamos voltar a você. Você já perguntou a alguém sobre uma pessoa com quem tinha medo de entrar em contato diretamente, só para ter um vislumbre, só para se sentir próximo novamente? Se já, deixe isso nos comentários. Olhei ao redor deles. Essa consciência, isso é crescimento. Isso é você vendo o jogo dos dois lados agora. Porque desta vez, você não está de fora se perguntando. Você é aquele que desapareceu e deixou uma marca forte o suficiente para ecoar nos outros. Então, fique firme. Mantenha os pés no chão. Deixe o silêncio falar. Porque agora eles estão fazendo perguntas. Não porque você desapareceu, mas porque você se transformou. Eles não conseguem acompanhar quem você está se tornando. Não conseguem decifrar sua quietude. E isso, meus amigos, é sua nova vantagem. Repita comigo. Escreva nos comentários. Deixe-os perguntar. Porque essa curiosidade não é apenas uma reação. É uma consequência da sua força, da sua clareza, da sua nova perspectiva. Fique atento. O próximo passo está chegando e não virá por meio de um amigo. Fique comigo. Número 4. Eles te reestruturam para os outros e para si mesmos. Quando não conseguem mudar o que você fez, eles mudam a história que contam sobre isso. O silêncio começa a se instalar, se estende, se mantém. Você não está reagindo, não está explicando,
não está mais entrando no jogo. E esse silêncio fala mais alto do que você jamais falou. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas não vê. Em vez de ficar com esse silêncio e refletir sobre o que perderam, o que afastaram, eles te reestruturam, não porque seja a verdade, mas porque é mais fácil do que a verdade. Começa sutilmente, pequenos comentários, meias piadas, menções indiretas a amigos em comum. Eles eram muito distantes emocionalmente. De qualquer forma, ele não conseguia lidar com uma mulher forte. Ele era imaturo, jogava jogos, era frio, soa familiar. Isso não é clareza, é proteção. É uma história, não uma reflexão. Porque quando alguém sente a dor da sua ausência, mas não quer admitir que foi ele quem causou isso, ele reescreve a história. E nessa versão, você não é mais aquele que apareceu, você é o vilão, o evasivo, o instável. Por que eles fazem isso? Porque não esperavam que seu silêncio tivesse peso. Eles achavam que você estava blefando, achavam que você acabaria entrando em contato. E quando você não o fez, quando você realmente seguiu em frente, isso desencadeou algo que eles não estavam prontos para enfrentar: responsabilidade. E isso, meus amigos, é pesado. A maioria das pessoas fará qualquer coisa para evitar assumir essa responsabilidade. Então, elas jogam a culpa em outra pessoa, repintam o quadro, mudam o final. É como alguém que deixa cair um vaso de valor inestimável e depois diz a todos que ele era feio desde o início, que nem era tão especial assim, que já estava rachado. Mas nós dois sabemos a verdade. Elas deixaram cair e agora não podem desfazer aquele momento. Então, tentam reescrever o quanto ele era valioso desde o início. É isso que estão fazendo com você. Você passou de alguém único para alguém que nem era tão profundo assim. Não porque você mudou, mas porque eles precisam justificar sua saída sem enfrentar a parte deles nisso. E sejamos realistas, isso nem sempre é malicioso. Às vezes é uma questão de sobrevivência. O ego deles é atingido toda vez que seu nome é mencionado, toda vez que alguém pergunta por que vocês dois não se falam mais, toda vez que eles veem você prosperando sem a aprovação deles. Então, eles se protegem com uma narrativa falsa. Eles dizem a si mesmos que você era frio, tóxico, emocionalmente indisponível, dramático, o que for preciso para evitar a única verdade que destrói o orgulho deles. Você foi embora em paz e não olhou para trás. Mas é aí que a maioria dos homens erra. Eles ouvem essas histórias reformuladas e tentam combatê-las. Respondem às mensagens, se defendem. Mandam longas mensagens explicando como foram mal interpretados. Não faça isso. No momento em que você faz isso, você valida a mentira. Você dá vida à versão deles. Você volta a entrar em uma conversa da qual nunca deveria ter participado. Deixe-os falar. Deixe-os distorcer. Deixe-os contar ao mundo o que quer que os ajude a dormir. Você não precisa participar dessa peça. Você já saiu do palco. Epicteto disse: se alguém fala mal de você, viva de forma que ninguém acredite. Essa é a verdade estoica. Suas ações agora são a única prova que importa. E acredite, aqueles que realmente observaram, que realmente conheciam a dinâmica, vão enxergar através da cortina de fumaça. Eles vão notar a mudança. Vão comparar sua calma com o caos deles, sua paz com o desempenho deles, e, eventualmente, até mesmo seus amigos mais próximos vão começar a questionar o roteiro. Mas, mais importante, eles vão. Porque a questão é que essas histórias que eles contam não são apenas para os outros, são para eles mesmos. Eles precisam acreditar que você nunca foi tão valioso, que você nunca esteve realmente conectado. Porque se eles admitirem a verdade de que você era paciente, presente, emocionalmente consistente, então eles teriam que admitir que perderam algo real, e nem todos são fortes o suficiente para carregar esse tipo de arrependimento. Então, eles constroem uma narrativa em que são eles que superaram você, que viram suas falhas,
que fizeram a escolha saudável, não porque seja verdade, mas porque dói menos do que dizer: eu afastei a única pessoa que nunca me fez questionar meu valor. Mas nas horas tranquilas, quando as histórias param de girar, quando as postagens ficam velhas e as distrações desaparecem, é aí que começa a reflexão real. É aí que a memória e a imaginação colidem. E a verdade sempre encontra um caminho de volta. Então, não persiga, não explique, nem tente corrigir o registro. Fique focado na única coisa que realmente importa: sua evolução. Porque quando você continua crescendo, quando você constrói em silêncio, quando você vive em paz, força e propósito, nenhuma versão que os outros têm de você pode afetar isso. A história que eles contam não pode competir com o homem que você se tornou. Deixa eu te perguntar algo direto e honestamente. Você já reescreveu uma história sobre alguém só para evitar admitir o quanto doeu perdê-lo? Se você já fez isso, mesmo que uma vez, deixa isso nos comentários. Eu mudei a história, sem julgamento, só honestidade. Porque se você já fez isso, você entende o que está acontecendo agora. E o fato de que você está do outro lado. Isso significa que você cresceu. Isso significa que você parou de editar seu passado para proteger seu orgulho. Agora você vive na verdade, na clareza, no silêncio. Isso não grita, ensina. E é isso que te separa do barulho. Você não luta mais pelo seu nome. Você se torna o nome que eles não conseguem esquecer. Não importa a história que eles contem a si mesmos. Repita comigo e deixe nos comentários. Minha verdade não precisa de defesa, porque não precisa. Você já deixou sua marca e agora seu silêncio está reescrevendo mais do que eles esperavam. Mantenha os pés no chão. Ainda não terminamos. O que vem a seguir é quando a máscara começa a cair. Fique comigo. Número 5. Eles observam em segredo, querem em silêncio, o que você ignora silenciosamente. Eles ficam obcecados em particular. Eles não vão dizer que sentem sua falta, não vão admitir que sentem sua ausência. Eles não vão bater na sua porta com desculpas chorosas ou confissões profundas. Não. Isso significaria encarar seu próprio reflexo, e nem todo mundo está pronto para esse tipo de espelho. Então, em vez disso, eles observam quietamente, secretamente, silenciosamente. Você pode não ter notícias deles, mas não pense por um segundo que eles não estão ligados. Eles estão observando tudo, cada postagem, cada história, cada atualização, não com um like, não com um comentário, apenas olhos silenciosos na escuridão, tentando ler nas entrelinhas o que você nunca escreveu. E, pessoal, sejamos realistas. Não é porque eles não se importam, é porque se importar em silêncio parece mais seguro do que se aproximar e ser ignorado. Eles estão tentando manter a dignidade, mas a curiosidade está matando-os. Cada nova foto sua. Cada vez que você parece calmo, focado, presente, eles sentem isso, não apenas veem, sentem. Porque agora eles não estão mais observando uma versão de você que eles controlavam. Agora eles estão vendo uma versão sua que não podem alcançar. Imagina eles rolando a tela do celular tarde da noite, com a luz brilhando no rosto, olhando para o seu nome, passando o dedo sobre o seu perfil, pensando se clicam, pensando se mandam uma mensagem. Mas eles não fazem isso, porque o silêncio virou um jogo que eles nunca quiseram perder. Mas o que eles não esperavam é que você não jogaria. Eles podem dizer a si mesmos que não é nada, que estão apenas verificando, que é casual. Mas nós sabemos a verdade. O coração não revisita o que não sente falta, e a mente não se fixa no que não valoriza. Eles não estão rolando a tela por entretenimento. Eles estão procurando emoção. Eles querem ver se você ainda está sofrendo, ainda esperando, ainda orbitando a energia deles como costumava fazer, mas você não está.
É isso que dói. Deixa eu te contar uma coisa que eles nunca diriam em voz alta. Sua paz os frustra. Sua disciplina os deixa nervosos. Sua capacidade de ficar em silêncio e centrado sem jogar jogos. É isso que está virando o jogo. Porque a maioria das pessoas espera que o silêncio seja uma armadilha, um grito por atenção. Mas quando você fica quieto, sem amargura, sem rancor, apenas distante, isso começa a corroê-los silenciosamente, repetidamente, como uma gota de água contra a pedra. Eventualmente, isso os destrói. E aqui está a parte que torna tudo pior para eles. Eles não conseguem se aproximar sem se humilhar. Elas não podem fazer as perguntas que estão morrendo de vontade de fazer. Você está pensando em mim? Eu te magoei? Você está saindo com alguém? Então, em vez disso, elas ficam sentadas atrás da tela, observando, esperando, imaginando. E essa imaginação se transforma em desejo. Não porque você perseguiu, não porque você implorou, mas porque você se tornou raro. E em um mundo cheio de barulho, seu silêncio se tornou valioso. Vamos nos aprofundar. A razão pela qual eles observam em silêncio é porque isso lhes dá controle, ou pelo menos a ilusão disso. Eles ficam informados sem se tornarem vulneráveis. Eles se sentem próximos sem correr o risco de rejeição. Mas quanto mais eles observam, mais essa ilusão começa a se quebrar. Porque cada história que você posta sem eles, cada objetivo que você alcança sem verificar, cada vitória que você não compartilha com eles, os lembra. Você não apenas se foi, você está crescendo. E é isso que alimenta a obsessão silenciosa. Eles não esperavam que você prosperasse. Eles esperavam que você parasse, ficasse de mau humor, esperasse. Mas você não fez isso. Você mudou. Você cresceu. Você começou a viver como se eles nunca tivessem sido a fonte da sua paz. E esse é um tipo diferente de dor. Não a dor da rejeição, mas a dor da substituição. Não por outra pessoa, mas pelo seu propósito, seu poder, sua presença. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. É alcançada ao desconsiderar as coisas que estão além do nosso controle. Foi isso que você fez. Você parou de tentar controlar a reação deles. Você parou de tentar buscar compreensão. Você deixou ir. E foi isso que os atraiu. Porque agora são eles que buscam clareza. São eles que estão presos no silêncio. São eles que esperam que sua próxima postagem traga uma pista, uma brecha, um sinal de que talvez, apenas talvez, eles ainda sejam importantes. Mas aqui está o que eles não sabem. Você não está atuando, você não está postando para chamar atenção, você não está vivendo para provocar, você está simplesmente existindo com intenção. E essa diferença é poderosa, porque quando você para de buscar validação e começa a viver na verdade, você se torna magnético sem se mover. É isso que eles estão vendo agora, não o seu antigo eu, o reativo, carente, sempre disponível. Eles estão vendo o homem que se tornou intocável sem fazer nada, além de permanecer com os pés no chão. Agora, deixa eu voltar isso para dentro por um segundo. Você já viu alguém silenciosamente ver as fotos, conferir as histórias, fingir que seguiu em frente, mas no fundo ainda estava conectado? Se isso já aconteceu, deixa isso nos comentários. Eu observei em silêncio, porque agora você está do outro lado. E é diferente, não é? Você pode sentir os olhares, pode sentir a atenção, mas não precisa mais disso. Você não é alimentado pelo foco deles. Você é iluminado por dentro. Então, não quebre o silêncio, não reaja às visualizações fantasmas, às visualizações de histórias, aos pings sutis. Deixa eles assistirem, deixa eles se perguntando, deixa eles sentirem o que você já sentiu. Um amor que antes estava disponível, agora retirado, não para punir, mas para preservar, proteger, crescer. Diz isso em voz alta, deixa isso nos comentários
Imprime isso na sua identidade. Deixa eles assistirem, porque é tudo o que eles podem fazer agora. Assistir você crescer, assistir você brilhar, assistir você viver sem eles. E essa percepção é o que mais dói. Você não está mais reagindo à energia deles. Você se tornou a fonte da sua própria energia. Fique parado, fique em silêncio, fique atento. Ainda não acabamos. O próximo passo que eles derem não será por força. Fique comigo. Número 6. Eles tentam provocar uma reação. As pessoas não sentem sua falta quando você vai embora. Elas sentem falta da versão delas mesmas que tinha controle sobre você. Depois de todo o silêncio, depois da curiosidade, do segredo de assistir à reescrita das histórias, algo começa a mudar. Não em você, mas neles, porque eles percebem algo que nunca pensaram que aconteceria. Você não apenas parou de falar, você parou de precisar deles. E é aí que o pânico começa. É aí que elas começam a agir. Não por clareza, não por amor, não por cura, mas por medo. Medo de que você realmente tenha ido embora. Medo de que tenham perdido algo que achavam que sempre esperaria por elas. E nesse medo, elas tentarão o truque mais antigo do manual emocional. Tentarão provocar uma reação. No começo, é sutil, uma mensagem aleatória que parece inocente, mas cheira a estratégia. Ei, estranho. Vi isso e pensei em você. Uma foto postada que lembra muito suas memórias compartilhadas. Um comentário deixado em uma postagem que eles nunca teriam se importado antes. Não é aleatório, não é acidental. É uma isca. E essa isca é misturada com nostalgia, emoção e confusão suficientes para fazer você parar, sentir e reagir. Mas não faça isso. Isso não é clareza. É uma armadilha. Veja bem, pessoal, eles não estão tentando reconstruir a conexão. Estão tentando ver se ainda tem acesso. É como se alguém que tinha a chave da sua porta voltasse e gentilmente girasse a maçaneta só para ver se ela ainda abre. E se abrir? Se você responder com emoção, se você quebrar sua postura, eles conseguem o que vieram buscar. Não é um encerramento, não é você. É só a confirmação de que eles ainda importam, que as palavras deles ainda te mexem, que eles ainda controlam o ritmo emocional. É por isso que não é um pedido de desculpas completo, não é uma mensagem profunda, não é um telefonema assumindo os erros deles. É só um cutucão, um teste, porque eles não querem uma resolução, eles querem vantagem. E se você não estiver com os pés no chão, se ainda estiver carregando uma dívida emocional pelo que aconteceu, você vai confundir essa mensagem por um momento. Você vai achar que isso significa que eles se importam de novo, que agora estão prontos, que a espera valeu a pena. Mas não caia nessa, porque se fosse real, não viria embrulhado em migalhas, não viria disfarçado como uma piada, uma lembrança, um sentimento vago. Intenções reais não se escondem. Elas ficam à luz do dia. E isso é trabalho de sombra. É manipulação sutil mascarada de sentimento. Eles não querem se reconectar, eles querem reiniciar o jogo. E, meus amigos, é aqui que a maioria dos homens perde o controle. Bem aqui, bem na linha de chegada. Depois de todo aquele crescimento, toda aquela disciplina, todo aquele silêncio, eles recebem um pequeno sinal emocional e desistem. Respondem às mensagens, ligam, se encontram e, de repente, estão de volta à órbita, de volta ao ciclo, de volta à prisão emocional da qual trabalharam tanto para escapar. Não deixe que isso aconteça com você. Deixe-me lembrá-lo de algo poderoso de Sêneca. Estar em todos os lugares é não estar em lugar nenhum. Isso inclui sua energia. Você não deve uma resposta a cada migalha. Você não precisa perseguir o significado de cada mensagem vaga. Você não é um fantoche dançando para a aprovação de outra pessoa. Você é um homem com direção, com autoestima, com serenidade. Isso é serenidade.
Isso assusta as pessoas que antes se alimentavam da sua reação. Elas podem intensificar quando a primeira isca não funcionar. Vão postar mais, falar mais, talvez até jogar um pouco de sombra em você. Não responda, não porque você é frio, mas porque você é claro. Não porque você quer vingança, mas porque você quer paz. E a paz não discute, a paz não explica. A paz simplesmente é. Deixe-os falar, deixe-os adivinhar, deixe-os sentir a gravidade do que afastaram, porque quando você não morde a isca, você muda toda a dinâmica. Você mostra a eles que não podem mais apertar botões, que não têm mais acesso. Você mostra a eles que o silêncio não era sua tática, era sua transformação. Então, deixe-me perguntar honestamente. Você já respondeu a uma mensagem sabendo, no fundo, que não era genuína, mas esperando que significasse mais? Se sim, escreva isso nos comentários. Eu mordi a isca. Não com vergonha, com consciência. Porque agora você não vai mais fazer isso. Agora você aprendeu. Você subiu de nível. Você viu através da ilusão. Você não está mais reagindo. Você está observando. Você está escolhendo e você está se elevando. E se você ainda está aqui, ainda lendo isso, ainda preso, ainda mantendo sua postura, então preciso que você faça duas coisas agora. Primeiro, escreva isso nos comentários com orgulho. Eu não reajo. Eu me elevo, porque essa é a sua nova verdade. Essa é a sua nova energia. E segundo, clique no botão curtir. Clique, inscreva-se, não apenas para mais conteúdo, mas porque você acabou de entrar em um novo capítulo de sua vida. Um capítulo em que o silêncio não é assustador, é sagrado. E se você quiser se aprofundar, se quiser se cercar de outros homens que não querem mais fingir, não querem mais perseguir, não querem mais se perder no jogo de outra pessoa, junte-se à Irmandade Estoica. Sem enrolação, sem drama, só a verdade nua e crua e o poder silencioso. Esse é o último passo. E você já deu. Você não reagiu. Você evoluiu. Eles tentaram te provocar e você provocou uma transformação. Fique em silêncio. Fique poderoso. Fique comigo. Isso é só o começo.